Hoje nós trataremos, irmãos, irmãs, amigos, trataremos de um tema cujo sinal é evidente para todos, mas não é conhecido certamente por todos, até porque ele é manuseado por poucas pessoas. Nós trataremos dos livros litúrgicos usados durante a celebração da Santa Missa. Eu tenho mesmo em mãos o principal livro litúrgico que é usado na Santa Missa. Chama-se Missal Romano. A palavra missal, naturalmente, vem da palavra missa, quer dizer, o livro que contém as missas que a Igreja celebra ao longo do ano. E por que o nome romano? Porque nós seguimos o rito romano. A nossa Igreja tem 22 ritos diferentes. Vou dizer o nome de alguns outros: melquita, maronita, mozarábico, ambrosiano. Afinal, são 22 ritos. O romano é um dos 22. Nós, nesta parte do mundo ocidental, seguimos mais o rito romano. Você pode me perguntar, Dom Jacinto, e o que é rito romano? A palavra rito significa a série de celebrações que compõem um rito. Tudo aquilo que é organizado para celebrar os mistérios da fé. E cada rito, conforme a tradição da sua origem, o país onde ele nasceu, onde ele se arraigou, a evolução que ele tem esta ou aquela característica. O rito romano, que é o rito que nós seguimos no Brasil, e em grande parte do mundo é usado o rito romano, ele tem uma característica própria que foi evoluindo desde o século III, IV, até os dias de hoje. Então não é algo petrificado, estático. Não, os ritos passam por evolução, porque o rito está a serviço da vida de fé da comunidade, e não a comunidade a serviço do rito. Então o rito romano tem passado por várias adaptações, por várias modificações, inclusive no rito da Santa Missa. Nós temos atualmente a reforma, o missal, com a reforma litúrgica do Vaticano II. Chama-se o Missal de Paulo VI. Normalmente dá-se ao missal o nome do Papa que o ratificou, que o aprovou. Então, logo depois do Concílio Vaticano II, em 1969, foi então aprovado o novo Missal Romano. E nós já estamos na terceira edição típica do Missal Romano. Ele está aqui em minhas mãos. Olhe a espessura. Aqui contém todo o ritual da missa, mas não só aquilo que é o ordinário da missa. O missal contém esta parte que nós chamamos o ordinário da missa. O que isso significa? O ordinário da missa quer dizer a ordem da missa. Daí vem a palavra ordinário. Aquilo que faz parte do ordinário da missa. Então, o ordinário da missa tem as partes fixas e as partes móveis. Mesmo naquilo que é parte fixa, ainda há uma variedade. Há opções a serem feitas. Vou dar um pequeno exemplo. Depois do Em Nome do Pai, com o qual se abre a Santa Missa, o presidente da celebração pode saudar a Assembleia dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma fórmula. Pode dizer também que a graça e a paz de Cristo, nosso Salvador, esteja convosco. É outra forma, mas tem 4 outras fórmulas a escolher. No entanto, o Glória é uma parte do ordinário da missa, mas ele não tem variação. É um hino que desde o terceiro, quarto século da Igreja, ele é cantado assim.
então ele não tem variação. Ele está no ordinário da missa, mas é invariável na sua forma. Mas já o rito penitencial, ele é variável, pode ter várias formas de fazer o rito penitencial. Então, além do ordinário da missa, que contém aquilo que em cada missa acontece, nós temos aquilo que é o variável da missa. E é isso que faz com que o missal seja um livro grande, volumoso e muito rico. Porque, por exemplo, nós temos as missas dos tempos litúrgicos, sobretudo dominicais, do tempo do Advento, do tempo do Natal e Epifania, do tempo da Quaresma, do tempo da Páscoa e dos domingos do tempo comum. Mas além dessas missas contidas aqui tem também os formulários das festas do Senhor, da Virgem Maria, dos principais santos, como os apóstolos, João Batista e outros. Nós temos também, além desses rituais, temos missas próprias para diversas circunstâncias. Por exemplo, para pedir um bom tempo, para pedir a paz, para ação de graças, etc. Temos as missas rituais, quer dizer, dos ritos dos sacramentos. Missas quando o batismo é celebrado dentro da missa, a crisma, a reconciliação, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio. Temos missas votivas, a Santíssima Trindade, a Jesus, ao Espírito Santo e também aos santos, a Virgem Maria e outros santos. Quer dizer, há uma grande variedade de missas, quer dizer, formulários de missas. O formulário de missa é composto de 3 orações principais. A primeira se chama a oração da coleta. Logo depois do ato penitencial ou do glória, quando existe, o presidente da celebração diz, oremos. E então começa, depois de um tempo de silêncio, a oração da coleta, quer dizer, vai juntar a oração dos fiéis em uma só oração. Depois, quando termina o rito da apresentação dos dons de pão e vinho, já na liturgia eucarística, então nós temos a oração sobre os dons. E quando termina a distribuição da comunhão, tem a oração pós-comunhão, ou depois da comunhão. Então, essas orações compõem a missa. E a maioria delas, a maioria não digo, mas boa parte delas tem um prefácio próprio. O prefácio é aquela oração de louvor, de ação de graças, que abre a grande oração eucarística. Ela é parte da oração eucarística. A gente reconhece porque o que está presidindo a celebração diz, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Aí começa o prefácio, que é a grande ação de graças, que vai terminar com o amém final da oração eucarística. Então, há muitas partes que são fixas e há várias partes que são móveis. O missal é muito rico de opções para que o povo de Deus possa rezar com estas várias opções de acordo com as circunstâncias. Nós vamos rezar de uma forma na Quaresma, vamos rezar de outra forma no Natal, vamos rezar de outra forma na festa de São Pedro e assim por diante. Tudo é oração, mas o jeito de orar, o conteúdo da oração vai variando de acordo com a circunstância, com a celebração que nós temos. Eu vou mostrar a vocês um outro livro que não é um livro litúrgico. Ele se chama Diretório da Liturgia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil prepara todos os anos este livro, Diretório da Liturgia. Aqui, neste diretório,
está indicada a missa para cada dia. Quando é a missa, por exemplo, no tempo pascal, a missa é sempre aquela missa da Páscoa. Mas é que agora, por exemplo, no tempo comum, nós podemos tomar a missa dominical, mas podemos tomar também missa para diversas circunstâncias, missa pelos defuntos, missa em honra a santo tal ou tal. Então, aqui o diretório litúrgico diz as leituras próprias da missa, sugere a leitura, a missa opcional e dá como norma a missa que não deve ser mudada. Por exemplo, a missa do domingo raramente ou quase nunca é substituída por outra. Sempre a missa dominical tem o seu formulário próprio e ela é respeitada nesse formulário. Então, mais durante a semana, que nós temos várias opções. Santos com uma solenidade, com memória ou festa, memória facultativa ou memória obrigatória. Então, ninguém guardaria isso na cabeça. A CNBB fornece, como cada país, a Conferência dos Bispos elabora este livro, que se chama Diretório da Liturgia, para orientar as celebrações das comunidades cristãs ao longo do ano. Ele é muito importante para que a gente não saia do espírito de comunhão de toda a igreja. Eu quero só apresentar rapidamente os outros livros litúrgicos que são usados na missa. E nós vamos tratar sobre eles no outro episódio. Aqui nós temos o lecionário dominical, isto é, aqui contém as leituras das missas do domingo do ano inteiro. O outro é o lecionário semanal. O nome já está dizendo, são as missas de semana, fora do domingo e das solenidades. E este aqui, o terceiro volume, é o lecionário para a missa dos santos, dos vários comuns e das diversas necessidades e votivas. Quer dizer, todas as outras celebrações que não sejam dominicais ou do comum dos dias de semana têm leituras próprias aqui. Eu vou comentar isso no próximo episódio. Então vejam que estes livros litúrgicos são de grande valor e de grande necessidade para a celebração da missa, para nos guiar bem, não nos deixar sair do rumo. Ainda existe um livro que nós chamamos o Evangeliário, que é usado nas solenidades. Eu não trouxe esse livro aqui, mas em outro momento o apresentarei. Ele é usado solenemente nos dias festivos, pode ser até cada domingo, para a proclamação do Evangelho. Então, que o conhecimento dos livros litúrgicos nos ajudem a melhor celebrar. Até o nosso próximo episódio, terça-feira que vem.